Olá, pessoal, né? Boa noite aí a todas e todos que estão nos assistindo. A gente está aqui em mais um episódio da nossa série Corporeidade Divergentes, né? Interfaces Típicas. E hoje é um dia muito especial, né? Que a gente tem a honra, né, de conversar com o Victor. Ele é um aluno meu e é uma pessoa assim que eu admiro muito, né? Pela sua inteligência, pela sua capacidade, né, cognitiva. E quem está nos acompanhando ou já assistiu aí outros episódios, sabe, né, que a gente está conversando com pessoas autistas, né, de diferentes contextos, né? Então a gente, né, conversou com professores de universidade, com estudantes de educação básica, e o Vitor hoje é mais um estudante da educação básica, né, que está concluindo aí o Fundamental 2. Então, vou fazer aqui brevemente aí minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele parda, né? E meu cabelo é um cabelo crespo, né? Eu estou usando ele um pouco curto. E atrás de mim tem uma pintura, né? Que é tipo um xerox do quadro aí, Noite Estrelada aí do Van Gogh. E, né, eu estou usando óculos e estou com a blusa preta. E agora eu vou passar a palavra aí para o Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite, eu sou o Victor Souza Vaz, sou negro, tenho falha também que nem o Maurício, tenho cabelos pretos também, estou em um quarto com a parede meio azulada, estou com uns 3 quadros aí com o tema de espaço astronauta aí, né? Estou com uma blusa branca, com gola meio azulada também, e o cabelo tá um pouquinho molhado, que eu tomei banho há pouco tempo. É isso aí. Então, antes da primeira pergunta, eu vou passar a palavra aqui para o professor Luiz Henrique também fazer sua apresentação aqui. Oi, pessoal, eu sou o professor Luiz Henrique, eu também estou nessa conversa, então, eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, mas eu também acabei de tomar banho há pouco tempo, eles também estão molhados, então eles estão mais escuros do que o normal, e como meu fundo também está um pouco escuro, meu cabelo está meio difícil de ver e de separar onde que começa meu cabelo e onde que começa o fundo. Né? O fundo, então, é um fundo de uma parede, tem um armário atrás, mas está escurecido, então não dá para distinguir bem. E eu estou, né, tenho, né, sobrancelhas escuras, estou vestindo uma camisa preta, curta, e é isso, né? Então, vamos seguindo. O Vitor, a primeira pergunta, né, que eu faria para você é que você foi diagnosticado com autismo, né, TDAH, assim, não tem muito tempo, né? Mas você viveu uma vida aí toda aí de uma maneira diferente. Então, como foi para você, né, se descobrir, né, autista e como é essa sua relação, esse ser autista, né, em uma escola, com os colegas, com a família? Aquilo que você quiser comentar, né, que você sentir aí à vontade de comentar, viu, Vitor? Então, eu descobri que eu sou autista e TDAH já faz um tempo, né? Já faz 1 ano e 1 mês. Foi no mês de, acho que do ano passado, mas não lembro direito não, mano, nesse momento, mas já faz um ano e 1 mês que eu descobri. E foi bom ter descobrido, na verdade, por causa que antes muita, eu tinha umas dificuldades que não eram entendidas, né? Eu não era como os outros eram, né? Eu era diferente e ninguém e não entendiam por porquê, né? Então foi bom por causa que então eles realmente descobriram o jeito que eu sou, que eu enxergo o mundo diferente, né? Então eles passaram a
a me entender melhor. Tanto que antes do diagnóstico mesmo, lá na escola mesmo, por exemplo, lá não era. Eu era até bom em algumas áreas, mas em outras eu já não era tanto, e normalmente as matérias que todo mundo era bem, né? Então eu acabava ficando um pouco para fora das coisas aí, tanto que também pelo jeito que eu sou lá na escola, que é muito diferente do que os meninos são, eu sofri até bullying mesmo lá na escola, no ambiente escolar, e quando eu consegui o diagnóstico, melhorou um pouco, deu uma amenizada aí, tanto que agora já está bem melhor. Eu estou avançando um pouco mais, estudando aí a matéria de biologia também, em separado, já que eu não estou nem no ensino médio ainda, que é a matéria que me interessa, e agora já é bem melhor para mim depois disso, e tanto que eu também tenho sensibilidade auditiva, né? Certos barulhos me incomodam e não aguento tantos barulhos altos, em certas frequências mesmo me incomoda muito, e justamente também pelo jeito que eu falo aqui muito, uma linguagem, como o Maurício um dia mesmo disse para mim, uma linguagem meio robótica, digamos assim, né? Muito, não me entendiam tanto, e até falavam coisas sobre mim por causa disso. E justo pela sensibilidade auditiva também eu uso um cancelador de ruído que eu posso até mostrar aqui para vocês, ó, que ele tá aqui perto, eu consigo pegar ele. Esse daqui é o meu cancelador de ruído que me ajuda aqui a ouvir menos barulho, já que não existe tecnologia ainda que consiga tirar todo barulho, mas já adianta muito, né? No meu cancelador por causa que ele abafa mais do que o próprio abafador. E, e também me ajuda lá quando tem muito barulho. Lá que é um ambiente escolar, né? Fica povo meio agitado, principalmente eu que sou no integral, que fico desde as 7 da manhã até as 4h20 da tarde, apesar de ter que levantar 5h30 para pegar o transporte, eu chegar aqui às 5 da tarde. Então isso aqui me ajuda muito para conseguir aguentar o dia. E eu também, graças ao meu TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, no meu caso não é hiperatividade, é mais atenção mesmo. Quem sabe de TDAH sabe que é mesmo assim hiperatividade, só que é hiperatividade mental, né, que eu fico muito inquieto nos pensamentos, eu, em vez de, não é bem desatenção, é que eu penso muito em várias coisas diferentes e tento prestar atenção em tudo, que muitas vezes tira minha atenção no que eu tenho que fazer na hora. Então eu tomo um remédio lá, é, se não me engano tá escrito lá no remédio, cloridato de metilfenidato, me ajuda a manter a atenção, eu tomo ele 2 vezes por dia, e quando eu tomo ele eu fico mais concentrado, consigo fazer minhas coisas melhor. Assim, eu passo a palavra aqui para o Luiz Henrique, você tem alguma dúvida? Quando ele está falando de transporte, é porque o Vitor, ele mora mais ou menos aí a 14 quilômetros da escola, né? Então ele pega o transporte escolar, ele mora em uma comunidade do campo, né? E estuda em outra comunidade do campo. Não, perfeito, Vitor. Obrigado aí por esse primeiro retorno. Então, você teve, né, há um tempo, mas não há tanto tempo, esse diagnóstico, e você disse que algumas coisas mudaram, assim, né, em termos de atitudes, em várias outras também, né, mas você pode dizer um pouco mais, assim, como você percebe que se mudou em termos de atitudes, né, das pessoas ao seu redor, tanto na casa e comunidade quanto na escola? Você acha como que foi isso para você? Bom, então no caso assim, em casa não mudou muito por causa que minha família que eu digo que eu tenho a sorte de uma família muito boa que me apoia muito, então eles sempre me entenderam
bastante desde antes do diagnóstico. Então, aqui em casa praticamente não mudou. Foi mais o diagnóstico e informação do que uma diferença muito grande. Mas já na minha escola já me ajudou bastante, por causa que lá, como eu disse, eles não entendiam, eu sofria bullying, muitas vezes pelo jeito que eu andava, não por causa que eu andava, mas pelo jeito que eu era, por causa que era diferente, então, caminhar era normal, digamos assim, né? Todo mundo normal. Então mudou, passaram a me entender melhor, entenderam, ainda não adaptaram 100%, mas deu uma boa melhorada, digamos assim. Então, deu aí melhorada e os professores também passaram a entender, passaram a ver que eu tenho facilidade em certas matérias que normalmente pessoas não têm tanta facilidade, tanto que eu sei que Maurício e você são da área de linguagens e eu sou mais para biologia, que na verdade até meu hiperfoco, na verdade eu tenho hiperfoco em animais, que, ou seja, uma coisa que eu estudo, gosto e que tento saber de muita coisa, né? E lá na escola eles sabem disso, o Maurício mesmo tenta me ajudar. E também eu também sei um pouquinho disso daí de linguagens também, né? Não muito, não, mas deve saber o suficiente. E, e com isso daí eu consegui explicar bem como é que foi o diagnóstico, minhas sensibilidades. E melhorou a situação lá, né? Tá melhorando, digamos assim, na verdade. E eu, como eu tava com um diagnóstico meio atrasado, não tava indo bem, tava sendo prejudicado pelos meus colegas que não deixavam eu ser eu, digamos assim, né? Pelo jeito que eu era. Depois eu consegui o diagnóstico, foi muito bom conseguir avançar no que eu estava muito atrasado na escola por causa justamente desse motivo, né? Agora eu estou muito melhor do que naquela época. Eu eu estou melhor do que naquela época mesmo, né? E estou entendendo, então melhorou, digamos assim, né? Tá melhor. Mas eu ainda acho uma coisa, que a gente vive uma sociedade que ela é meio injusta, né? Digamos assim, né? Foi feita para pessoas que ela julga normal, que a sociedade julga normal. O, o, o que normalmente nós, autistas, que enxergamos um mundo diferente, não, muitas vezes não nos encaixamos totalmente nisso. Esses dias eu estava em um trem lá no, que eu tenho o TikTok, né? De vez em quando aparece umas coisas assim pra mim, né? Então, lá apareceu uma imagem que eu nunca me esqueço. É uma imagem que tinha quatro desenhos assim. Tinha um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí, no primeiro desenho mostrava uma ilustração da desigualdade. Tinha um homem, era um campo de futebol com uma parede alta. Um homem alto conseguia ver perfeitamente lá em cima e um menino normal assim mais baixo, mais ou menos da minha idade, só que um pouquinho menor, ele ele mal conseguia enxergar e uma criança pequena. Essa aí não conseguia ver absolutamente nada. E no outro demonstrava a igualdade. Todo mundo conseguiu um caixote para assistir o jogo de futebol, deixando o homem alto e o menino conseguirem ver, mesmo que o outro menino conseguiu não. No outro mostrou o equidade, não sei se era isso, não, que eu, no tempo que eu vi, que todo mundo recebeu a exata quantidade de caixotes para ver o jogo. E no outro mostrou o que eu acho que a sociedade deveria ser, o que eu realmente acho que a sociedade deveria ser, o desenho universal, onde em vez de um muro de concreto, eram grades, eram grades de arame que tinham buracos enormes para o povo conseguir ver. Até mesmo o menino pequeno conseguiu ver
do seu jeito lá. Eu acho que a sociedade tinha que ter um desenho universal para todo mundo que tem tem essas diferenças como nós. Perfeito. E você disse, né? Eu acho também que que eu concordo demais que a questão, né, da acessibilidade é uma questão principalmente desses impedimentos, dessas barreiras, de não pensarem nas pessoas, nas diferenças. Então, né, cria esse padrão. E aí as pessoas que estão fora do padrão que são lidas, né, como não sendo normais. E você me diz assim, né, que algumas coisas melhoraram, mas que algumas você acha que ainda tem a melhorar. O que que você poderia dizer para mim, assim, ou para a gente, né, no caso, que você acha que ainda é possível de melhorar e que talvez até esteja no alcance ali de melhorar, que dá para melhorar, e que talvez ajudasse não só você, mas outras pessoas. O que que você falou um pouco do que você viu, e o que que você ainda acha, né, que você queria ver nessa transformação? Olha, então, nessa transformação aí, na verdade, muitas coisas já melhoraram, mas coisas que ainda deixam aí que tem que melhorar, na verdade, né? Ou seja, por exemplo, aí na questão de acessibilidade, eu tenho acesso ao remédio, quando eu posso na vitamina D, eu posso pegar um remédio. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm esse direito, né, essa acessibilidade. Então, eu acho que essa questão aí poderia melhorar. E também a questão lá do respeito, né, por causa que as pessoas sabem, quando as pessoas sabem as coisas, o esperado é que elas entendam e deixem a gente, né, entendam a gente, mas não é o caso em todas as vezes, não, pô. Tem gente lá que não entende. Muitas vezes mesmo eu acabo mesmo sendo excluído justamente dessa minha diferença. Mas aí, né, quando tem trabalho lá na escola, eu vejo biologia, eu sou quase da briga para o povo me colocar lá no grupo, né? Ou seja, eu acho que essa questão aí ainda tinha que melhorar. Tem as vantagens, né, Vitor? A gente tem que aprender a, assim, entre aspas, tirar proveito aí de alguma vantagem. Mas, assim, em questão do conteúdo escolar, por exemplo, se um dia, né, porque não é todo dia que a gente vai estar bem, tem um dia que a gente, né, para alguma coisa, né, o dia da gente acaba se complicando. Você estiver fazendo uma atividade e essa atividade for avaliativa, por exemplo, se você não conseguir concluir toda a atividade, há um tratamento diferente? Você percebe isso por parte do professor? Na escola lá, eu, eu tenho minhas diferenças, é claro, mas eu sempre tento ser o melhor possível. Então eu gosto de fazer atividade, mesmo que no meu tempo, do jeito que eu sei fazer, né? Eu tento fazer o meu melhor. Então aí durante essas atividades avaliativas aí eu vou no mesmo tempo que os outros, mesmo tratamento, lá tem as, as mesmas coisas. Até hoje só teve, acho que uma professora que me deu um tratamento diferente, era a mesma matéria, só que com um tratamento diferente lá. E um professor de matemática, não, que é inclusive uma das minhas matérias favoritas na escola, que então a gente tá aprendendo lá coisas lá de nem sei o que, acho que era monônimos e polinômios. E por acaso eu consegui, o professor tá substituindo outra professora que estava de licença. Por acaso, na mesma semana eu recebi o diagnóstico e a minha atividade mudou para 2 mais 2 literalmente.
Entendi. Aí você conseguiu fazer a atividade assim mais tranquilo. Não, não é isso. Eu estava fastidiado na matéria. Eu estava fastidiado na matéria, mas só que simplesmente pelo fato do meu diagnóstico, ele me tratou com indiferença. Ele não presumiu a competência sua na execução da tarefa. Isso Achou mesmo, que era só fazer qualquer coisa de um nível mais baixo, só para dizer que estava fazendo alguma coisa de matemática, sem nem entender quem era você e o que significava o diagnóstico. isso mesmo. Eu acho Entendi. que essa questão aí é uma das coisas que mais tem que mudar, por causa que nós, que somos autistas, né, somos muito subestimados na sociedade, né? E isso aí pode atrapalhar muita gente, por causa que depois disso fica atrasado na matéria, até que o professor, aí quando o professor voltou, né? Por sorte foi muito rápido, eu consegui acompanhar a minha turma de novo. Mas, pelo jeito aí, tem essa questão aí de que até mesmo as pessoas que, até mesmo as pessoas aí que mais experientes mesmo assim ainda não enxergam a gente como a gente mesmo deveria ser enxergado. E não por Sim, causa que a gente vê o mundo diferente. Não é por causa de um mundo diferente nesse caso. Esse caso é como eles nos veem com uma indiferença simplesmente pelo nosso diagnóstico de sermos autistas. Acham que a gente não é tão bom quanto uma pessoa que dentro da sociedade é considerada normal. eu entendi. O Vitor, e nessa questão de considerar essa diferença, né, adaptar o material, assim, pelo menos de acordo com o seu relato aí, às vezes eles pegam o material e tentam, entre aspas, aí, simplificar esse material. Ok. No caso, sei lá, diminuir o nível de dificuldade desse material. Só que, por exemplo, na área da biologia, que eu converso com você e sei que você sabe de muito mais coisa do que eu, você acha que o professor ele poderia adaptar esse material para, né, para você ler outras coisas, né, fazer outras coisas diferente do nível ali da sua turma? Por exemplo, se ele trouxesse alguma coisa ali de astronomia, de moléculas, células, sei lá, coisas que a sua turma não não tem capacidade de compreender, mas você tem. Você acha que ajudaria nesse sentido? Na verdade, eu acho que não, por causa que, como eu ainda estou no nono ano, né, eu tenho estudei de física, biologia e química, ainda estou muito na ciência lá, né? Ou seja, ainda estudo várias coisas juntas que eu não tenho tanto conhecimento, tanta facilidade. Ou seja, eu acho que estudar ainda nesse nível pode me ajudar bastante ainda do que tentar fazer uma atividade um pouco mais avançada. Entendi. Assim, não está saindo assim do âmbito escolar, não, mas eu queria que você comentasse, porque, assim, quando você recebeu o diagnóstico, você começou a ler sobre autismo, sobre TDAH, e teve momentos que, sei lá, o professor ou alguém da escola te convidou para falar desse tema com seus colegas? E como que Sim, foi? sim. Foi bom, inclusive a minha da não expliquei um pouco, você estava comigo, né, Maurício? Em uma dessas, em uma dessas vezes lá, eu estava na aula dele lá, você estava comigo, ele explicou um pouco. Naquele dia, e um pouquinho antes também, os professores estavam passando de sala em sala para explicar. A Noé e a Vanessa, se não me engano, essas duas que estavam me chamando, que são as professoras, né? A, que são duas professoras de português, essas duas aí estão pedindo para entrar na sala explicando. Inclusive, expliquei para quase todas as salas que compreenderam, mas que mesmo assim ainda não, digamos assim, respeitam. Assim, nessas conversas, teve alguma
alguma pergunta, alguma curiosidade assim de seus colegas, assim que te chamou a atenção sobre Hum, a sua condição? Na maioria das salas, eles nem falaram nada. Na verdade, na maioria das salas foi um silêncio, que só eu praticamente falava e a professora, que até eu, até eu que tenho sensibilidade auditiva e não gosto muito de barulho, até eu fiquei desconfortável com aquele silêncio todo. Mas em algumas salas foi uma coisa bem melhor, eles tiraram dúvidas e, inclusive, essa sala a- agora é a sala que mais tem amigos lá na escola, né, que mais simpatiza comigo, que mais me entende. Inclusive é essa que, na verdade, eu já era amigos deles antes disso, né? Eles já me compreendiam melhor, tanto que, na verdade, a maioria das coisas não mudou muito com os meus amigos. Meus amigos sempre me esperam como eu sou. Mudou muito, mas foi com as pessoas que, mesmo conhecendo ou não, simplesmente não se entendeu comigo e simplesmente ou me tratavam mal, ou simplesmente O Vitor, e assim, em relação a. Eu imagino que como você está assim há um tempo, mas não é tanto, com o diagnóstico, tem muita coisa que você deve ficar pensando muito na sua cabeça, assim, por exemplo, de coisa que você fez no passado e agora você acaba entendendo. E assim, então, para além do externo, das pessoas começarem a conhecer você melhor, você acha que de alguma maneira isso está mudando também a relação de você com você mesmo e a maneira como você se coloca no mundo, fica, né? Está nos lugares ou deixa de estar, toma decisões? Você acha que teve alguma diferença nesse sentido? sim, eu acho que teve, por causa que depois que eu consegui o diagnóstico, né? Depois disso, eu consegui pensar melhor assim. Eu tava pensando assim, ó, nessa matéria eu tenho tal dificuldade, eu tenho que tentar não faltar aqui que eu tenho que aprender. Nessa daqui eu tenho mais facilidade, eu vou lá para eu tentar aprender mais um pouco. Essa daqui eu tenho facilidade, mas hoje eu estou cansado, eu acho que eu não vou fazer isso aqui hoje por causa que eu estou um pouco cansado, eu vou mais para tarde. Eu comecei a pensar assim. Eu comecei a pensar assim, tanto que nas matérias que eu tenho um pouco mais de facilidade, eu tô lá na escola com acho que 40 faltas e tô indo bem na matéria. Mas, pelo menos, tô indo, né? Isso aí é muito interessante, Vitor, porque é a gente respeitar os limites da gente, né? E aí, você tocou no ponto da escola, a mesma pergunta do Luiz Henrique, na sua vida aí, na sua comunidade, é, com seus amigos, com as pessoas que convivem com você, se esse se conhecer também fez essa diferença, assim, para um contexto sem ser da escola? Aqui mesmo que eu moro, aqui eu moro aqui em um lugar chamado Povoado Divino, que eu aposto que você aí, Luiz Henrique, não deve nem menor conhecimento de onde é que é isso, que aqui é praticamente o fim do mundo, de tão longe que é. Aí eu moro aqui, né, um lugarzinho pequeno aqui, não tem muitas pessoas. Aqui praticamente é só família que não é família da gente, é família da nossa família, né? Ou seja, aqui todo mundo se conhece, então não teve muita diferença, não. Aqui, por exemplo,
Tem gente, tem gente aqui que praticamente nem lembra, mas o diagnóstico me trata totalmente igual. Bem do mesmo jeito que me tratava antes. Você falou um pouco atrás, né, da questão da fala que o Maurício parece que comentou, né, que soa mais robótica. É, e assim, né, a gente sabe hoje que tem muita essa questão de que o jeito de falar, às vezes, do autista, mesmo a expressão facial, ela é menos enfática, né? Ela parece mais monótona, mais parada, assim. Eu queria saber se você já identificou alguma vez, alguma situação, uma situação em que sua forma de comunicar não foi compreendida, ou foi considerada inadequada, ou interpretaram coisas diferentes do que você pretendia por causa dessa diferença de linguagem? Como é que, né, foi ou tem acontecimentos assim? Vou te contar, quase todo dia eu tô confundindo o que eu tô falando com outra coisa, viu? Eu vou falar uma coisa e entender coisa totalmente fora do contexto. Opa, é que eu tenho um pouquinho perto aqui, eu tropiquei aqui, ó. Mas entender coisa totalmente fora do contexto de vez em quando. E, mas depois eu pelo menos consigo explicar que aquilo lá não era certo e me passar vergonha. Sim. Mas você sabe dar algum exemplo de uma situação que você falou, poxa, mas não foi isso que eu pensei, ou que eu disse, as pessoas estão achando outra coisa de você? Por exemplo, uma vez eu tava lá na aula de matemática, eu falei, eu percebi um negócio da matéria que a professora não falou. Eu falei assim, então no caso, quando é essa situação, isso é isso e isso é isso. Até hoje a professora deve estar lá quebrando a cabeça não entender. Mas, mas pelo que eu vi, o que eu falei estava certo, pelo menos. Até hoje eu uso essa técnica lá que funciona certinho. E tem vezes a própria expressão facial da gente não condiz, né, com o que a gente está falando, né? Eu lembro esses dias atrás aí, aquele youtuber lá, o Felca, né, ficou bem conhecido aí no Brasil por divulgar aí, né, um conceito aí chamado de adultização, né, de crianças e fazer uma série de denúncias, né? E aí tinha uma entrevista, né, que uma outra youtuber estava conversando com ele e pergunta para ele como que ele conseguia ficar tão sério, né? Porque ele é humorista, né? Às vezes ele ficava fazendo piada com um monte de coisa e ele como humorista ficar tão sério, né? Porque todo mundo ria e ele estava lá, né? Com aquela seriedade. Ele foi falar, né? Que ele está ali dentro ele não fala do espectro autista, né? Mas ele está dentro do espectro autista. E isso é interessante para a gente pensar, porque assim, eu já até me perdi. Hoje eu não faço muito mais isso, né? De quantas vezes que eu ficava tentando me explicar e aí por questão de rigidez cognitiva, quando a pessoa menos entendia, mais eu tentava explicar e aí virava uma atrito, uma bola de neve gigante, né? E isso é uma coisa que sempre me acompanhou também, né, enquanto autista. O Vitor, no seu dia a dia, igual você comentou que, né, que usa aí redes sociais, que você comentou sobre o TikTok, você assim, acompanha outras pessoas autistas? Você estuda sobre autismo? Você busca saber mais sobre o autismo, sobre o TDAH? Sim, inclusive lá no TikTok, eu tenho uma pessoa lá que ela é não é autista, TDAH, como eu. Ela fala bastante coisa de TDAH, e é uma pessoa. É, acho que ele é um doutor, se não me engano, né? Não sei muito bem, não. Mas ele também é TDAH, como eu, então ele faz vídeo lá e posta, que é muito bom. Vai lá, ele vai lá e explica lá bem, ele coloca lá na situação do dia a dia dele também lá, enquanto tá explicando lá.
Ele fala de um jeito que é fácil de entender, ainda por cima tem umas horas lá que ainda faz um pouquinho de graça lá, mas que todo mundo entende. Eu mesmo, quando eu vejo ele lá, um vídeo lá, eu sempre saio com um trenzinho novo. Esse aí, pelo que você falou, eu acho que eu sigo ele também, que é o Jonathan, né? Que é um psicólogo. Esse Eu não sei o nome é, dele. é um psicólogo lá do sul, um tal de Jonathan. E ele faz esses conteúdos mesmo, eu acho que é o mesmo. É, e, e, e aí, quando você está falando assim, de humor, né, que ele produz conteúdos ali provocando risadas na gente, você também tem um monte de trocadilhos também, né, entre aspas, aí, de piadas, e você conta assim para muitas pessoas, as pessoas entendem, conseguem rir daquilo que você acha graça também, ou não? Muitas vezes eu pensei em entender, muitas vezes eu fico rindo sozinho. Mas, mas tem hora lá, tem as que eu sei lá, né? As que eu faço na hora que também eu também gosto de divertir um pouco. Eu faço piada, brinco. Todo mundo tem que divertir um pouquinho de vez em quando, né? Então, mas normalmente as pessoas entendem lá, pelo menos, as piadas, pelo menos. O Vitor, e assim, a gente estava falando de pessoas autistas, de acompanhar. Você, não sei quantas pessoas se acompanha, ou se acompanha mais ou menos, mas você acha que essa questão de hoje ter mais pessoas autistas falando a esse respeito te ajudou de alguma maneira? Você ouvir e ver pessoas que também se identificam da mesma maneira. Como que é isso para você? Então, isso aqui pra mim é bom, por causa que eu sou mais um que corre atrás dos direitos nossos, né? Então, depois disso, então eu fico sabendo mais dessas coisas e eu tento correr atrás desses direitos aí esses direitos que por direito é nosso, né? Então, eu tento fazer isso daí por causa que muitas vezes aí falta essa, essa- isso aí pra nós, né? Muitas vezes falta isso pra nós, não dá muito certo aí pra gente conseguir isso. Tem hora, né? Então, acompanhar a gente que entende do assunto me faz entender mais e poder correr atrás disso mais fácil. O Vitor, a gente, pelo menos daqui para frente, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria só te perguntar se já, por exemplo, assim, a partir do momento que você começa a conhecer direito, você já teve alguma vez de reivindicar algum direito, seja na escola, em qualquer outro lugar, às vezes, em determinada situação, você fala assim, não, eu, enquanto estudante ou enquanto pessoa, tenho uma lei, sei lá, brasileira de inclusão que prevê que eu tenho esse direito e está me sendo negado. Você já chegou de passar por uma situação assim já? Eu mesmo, lá, né? Eu, por exemplo, aqui como autista e TDAH mesmo, e quando eu estava fazendo as consultas lá, né? Quando eu comecei, eram bem mais frequentes. Hoje eu vou de 15 em 15 dias. E na situação e no dia a dia lá mesmo, já tive que, voltando um pouco para a escola, né? Eu tinha, na época eu tinha uma professora de inglês lá que ficava muito atrás na matéria dela. Então aí eu falei para ela lá que eu tinha meus direitos, que eu tinha que faltar nas aulas delas naquele dia para poder fazer aquilo. E ela é uma professora muito boa, né? Ela, ela fez uma apostila lá, estava com a mesma matéria, mesmas atividades,
tudo, mas só que em vez disso, eu não precisava copiar, que é a minha dificuldade que eu mais perdia nos dias, né? Então, isso aí me ajudou, eu consegui, aí depois de reivindicar esse direito, eu fiquei bom de novo aí, até ficar menos frequente, eu consegui ter mais tempo. Você estava falando de escrita, você tem alguma dificuldade na escrita, Vitor? Tipo assim, de organizar o que você pensa e escrever? Ô, que pego, viu? Ô, que pego. Quando eu vou escrever, lá tem que do nada, se tiver tudo dado lá, bate aquela coisinha veio assim, ó. O que será que vai ter no lanche hoje? Sendo que eu levo meu lanche. Não sei nem porquê, né? Mas acontece. Aí do nada, no lugar de paralelepípedo, eu escrevo lanche. E a letra também lá, parece até uns hieróglifos do Egito, os egípcios lá, com a letra dos romanos lá no caderno. Não das melhor não. Vou dar cartaz, eu quero sempre ficar com uma pessoa com a letra bonita. Se depender de mim, eu fico com dó dos professor pra ler aquilo. E você costuma trocar letras uma pela outra? Tem hora que eu nem sei qual arrumo com a letra lá, né? Hora que eu nem sei qual arrumo que eu troco. Eu vou, por exemplo, eu vou lá escrever lá, deixa eu ver, planta, que letra cursiva lá, né? O L é mais ou menos assim e o E é um pouquinho menor. Aí eu vou lá fazendo o L fazendo muito pequeno. Aí fica um trem totalmente diferente. E tem hora que não. E tem hora lá que eu vou escrever, tipo assim, ó, homem. Em vez do M no final, sem querer põe um N. Ou nem só, quase todo lugar mesmo que eu vou escrever, não tem um lugar onde eu escrevo tudo certo. Tem um lugar onde eu escrevo tudo certo, né? Pelo menos eu tô melhorando aí. Teve a vez lá que eu troquei letra que não tinha nada a ver, como por exemplo lá na planta mesmo. Teve uma vez que eu troquei o E, sabe por quê? Pelo I. E o professor, quando foi ler, né? Não vou nem falar a cara dele. Tem uma outra letra que às vezes a pessoa costuma trocar também o T e o D, né? Eu já vi algumas pessoas autistas trocando o T e o D. Eu lembro que eu fiz. Sim, o Luiz Henrique tinha abrido o microfone. Sim, sim. O Vitor, com esse período de entendimento e aprendizado, assim, se você pudesse, porque a gente está, né, fazendo essa gravação, né, se tudo der certo, a gente vai ter um alcance aí, né, tanto numa forma de audiovisual, mas também livro, né, a gente pretende aí transcrever, e se você pudesse, assim, que as pessoas ficassem sabendo alguma coisa que você acha que hoje elas não sabem, ou não sabem o suficiente, assim, seja pais, professores, ou até pessoas autistas, né? O que você gostaria de que hoje elas soubessem o que fosse mais divulgado a respeito do autismo? O que eu acho é que uma das coisas aí que atrapalha muito lá é a questão lá mesmo da expressão da gente lá, né? Por exemplo, a gente não tem uma expressão que combina assim com aquele momento. Ou seja, eu acho que o povo tinha que procurar saber um pouco mais sobre isso, por causa que muita gente pode estar com uma expressão totalmente no momento. Então eles deviam procurar tentar entender melhor sobre isso, por causa que Foi- mesmo assim, ainda dá pra ver uma diferençazinha, né? De vez em quando lá, né? De procurar saber, ela pode saber lá quando a gente tá incomodado com alguma coisa, quando a gente tá, quando a gente não tá feliz lá, pode dar uma ajudar, né? Tipo, quando a gente tá incomodado lá, muitas vezes a expressão não combina. Mas a gente faz alguma coisa lá que
pra perceber, como, por exemplo, uns tiques lá mesmo, tipo, eu mesmo de vez em quando ela começa a piscar bastante, aí quando tô incomodado, até mesmo mexer um pouquinho essa parte aqui, assim, ó, assim eu também mexo de vez em quando, enquanto tô um pouco incomodado. Aí dá pra perceber aí, por esses sinais que a gente dá, né, muitas vezes que a gente mesmo percebe, que se ele ver isso daí pode ajudar muito a gente lá, pode muito ajudar a entender a gente lá como a gente é, e pode ajudar lá, tipo, quando a gente tá em um lugar onde a gente não tá gostando muito, a gente começa a fazer isso, quando percebe, eles podem dar algum jeito naquilo, ou simplesmente falar, ô Vitor, fulano de tal, ô Luiz Henrique, ah, você pode dar licença um pouco, que eu tô vendo que você não tá muito à vontade aqui. Eu acho que isso pode ajudar a gente, né, um pouco. E também eu acho que tem outra coisa aí que pode ajudar também, por causa que autista, né, tem essa questão aí do hiperfoco, né, que é uma coisa que a gente gosta, a gente quer saber do assunto e de tudo lá, né? Mas tem esse aí que dura a vida toda. Diferente tem aquela que a gente leva pra vida, que é o meu caso aí com os animais lá, que eu até quero ir pra biologia. Tem esse aí da vida toda e tem aquela que é pequenininha naquela hora. Tem aquela que a gente tá com hiperfoco naquela hora, né? Tipo, por exemplo, se eu tô hiper focado em, digamos assim, escrever um texto. A letra é feia, mas é só um exemplo, né? Ninguém vai entender, mas é só um exemplo. Se eu escrever um texto. Quando a gente tá com hiperfoco, o que a gente quer fazer é aquilo. A gente só quer saber daquilo. E tem uma coisa que sempre acontece comigo que eu fico muito incomodado nessa hora, que é quando a gente é interrompido durante o hiperfoco. A gente perde totalmente esse raciocínio lá, que a gente fica muito incomodado lá. O povo devia prestar mais atenção que quando a gente está muito focado, a gente não gosta muito de ser interrompido durante aquilo, né? Então deviam prestar mais atenção nisso. Ô, Vitor, e essas coisas acontecem inclusive no ambiente familiar da gente, né? A gente nem para prestar atenção nisso, né? Porque, assim, depois que a gente recebe um diagnóstico, quem tratava a gente da mesma maneira continua tratando, mas tem hora que você está ali, você está precisando só de mais um minuto, ou só de mais um pouco de tempo ali para concluir alguma coisa, e às vezes as pessoas que convivem com a gente não entendem, né, e pede para você fazer outra coisa, ou entra sem bater, sei lá. Então, eu acho que essas nuances, né, são importantes, porque, tipo assim, se me perguntasse hoje qual que foi o maior gesto de gentileza que uma pessoa fez comigo, foi uma pessoa que foi me cumprimentar e aí estendeu a mão e perguntou se podia pegar na minha mão. E aí eu pensei assim, ninguém nem nunca falou isso, né? Tipo assim, se a pessoa estende a mão pra gente e a gente não pegar na mão da pessoa, a pessoa, a maioria das pessoas vai achar que é uma falta de educação da gente, né? E aí a gente vai e pega, ou vai e abraça uma pessoa, mesmo não querendo, né? Para tentar, entre aspas, aí, parecer normal, né? Naquele contexto, né? Ou então fazer o mesmo que todo mundo está fazendo, né? E aí, assim, eu, eu além de eu não gostar desse tipo de toque, eu ainda fico extremamente incomodado, né? Igual, por exemplo, assim, às vezes enquanto eu não acho um álcool em gel ou não consigo lavar minha mão, eu não fico em paz. Então, são pequenas coisas, né, que às vezes alguém pergunta pra gente, né, quer saber ali do sinal, ou quando você não está bem, né, que tipo de sinal que você demonstra, que tipo de atividade que você gosta, que você não gosta. Então, eu acho que faz toda a diferença, né, para a gente encarar esse mundo aí, né, de uma forma, né, menos sofrida, né, encarar para justamente construir aí esse desenho universal aí da aprendizagem que é muito importante. Eu acho, né, que pelo andar da carruagem, pelas coisas que a gente já
já conversou, a gente vai aí caminhando para o final, né? E aí eu vou deixar aí, no caso, não é livre, né? Mas que você possa aí, né, fazer aí um apanhado, ou um comentário, algo que você quer, né, que fique registrado, né? Porque, como o professor Luiz Henrique disse, a gente vai divulgar esse vídeo e vai também, sei lá, tentar escrever um livro sobre essas histórias que a gente está ouvindo e está contando, né? E aí você fica com a palavra aí para fazer um fechamento e depois eu passo aí para o Luiz Henrique também, que a gente vai fazer um fechamento e encerrar a live. Uhum. Então, o fechamento aí é mais sobre agradecer mesmo aí pela oportunidade aí falar, de falar sobre isso, né? Sobre tudo aí que pode ajudar na sociedade e a entender mais os nossos lados, né? Sobre os nossos hiperfocos, nossas sensibilidades e diferenças, mas eu, também tem e também essa questão aí de quando a gente sofre essas indiferenças aí como bullying ou até mesmo a sociedade tentar excluir a gente, né? Então, acho que pode ajudar muito aí tudo que eu falo por isso. En- Então pode ajudar, por causa que no final aqui eu vou dar uma última explicaçãozinha aqui pelo fato aí, eu ficando aqui através do meu próprio hiperfoco, né? Que por causa da biologia, por causa que eu acho que o que eu vou falar se encaixa muito bem com esse contexto. Por causa, imagina só um lobo naquela alcateia, que a alcateia é a sociedade dos lobos. Todos os lobos seguem o alfa, que é o líder da sociedade deles, do lobo alfa. Se ele que tem esse comando total aí, ele diz assim, ó, a gente só vai caçar carneiro no dia de sol quente, por exemplo. Mas existe um lobo nessa alcateia inteira, um lobo que não acha que isso está certo, que vai caçar carneiro no dia nublado, por exemplo. Todo dia nublado ele vai caçar. E ninguém entende ele. O alfa não gosta e ninguém entende. No final, por esse simples motivo, o que, que vai acontecer? O alfa vai expulsar o pobre coitado do lobo diferente da alcateia, simplesmente por causa dele pensar de uma forma diferente dos outros lobos. Ou seja, esse lobo vai ser excluído da alcateia, que é a mesma coisa de uma pessoa autista com suas diferenças serem excluídos da sociedade considerada normal. Bom, perfeito, então, Vitor. Obrigado aí pela analogia, né, e pelas reflexões, pela disponibilidade em participar. Então, agradeço você, sua família também, né, que acolheu aí a proposta. Agradeço o Maurício aí, que ajudou na mediação. Agradeço, né, aqui a UFJM, né, a universidade onde eu estou, lotado, né, e da onde que vem o projeto de pesquisa aqui né, que resulta nesse vídeo. Agradeço também ao Desk, né, que é a nossa parceira aqui com a Sol, né, a Solange Silva, e é isso, e o pessoal que se interessou e que, né, futuramente vai ver aí o vídeo. Então, um grande abraço aí, Vitor, né, também um grande abraço aí para o Maurício, o pessoal que assistiu, e a gente pode, então, ir encerrando mais essa conversa que a gente teve aqui. Então tá, gente. Valeu demais, o Vitor. E Luiz Henrique, prazerão sempre estar aí trocando ideia. E a gente segue se falando por aí. Tchau.